vou apresentar um ensaio sobre protocolo de pós-venção ao suicídio, um trabalho do Laboratório de Soluções Educacionais da UFPA. Bem, gostaria de começar dando dados estatísticos e conceitualizando suicídio. Bem, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente, mas cada morte afeta em média 135 pessoas adjacentes. Com isso, soma 108 milhões de pessoas afetadas. O suicídio, segundo a OMS, é entendido como um problema de saúde pública que se refere à ideação e ao fato de dar fim à própria vida, que, de acordo com estudos recentes, é capaz de produzir um efeito de contágio em âmbito social. Bem, o estudo aqui a ser apresentado, ele tem o objetivo de realizar análises de protocolos de intervenção, de pós-venção, existentes para casos de suicídio ocorridos entre estudantes, funcionários e docentes vinculados a instituições de ensino superior, buscando investigar e discutir a respeito da relevância da elaboração de documentos que possam orientar órgãos responsáveis pela divulgação para a comunidade acadêmica e para a família das vítimas. O protocolo em si, ele refere-se a um conjunto de ideias e condutas que se oficializam, uma normativa aplicada para nortear a execução de certos procedimentos, condutas, porque o senso comum ele pode levar a erros, e ações ou, ou técnicas realizadas frente a situações específicas, no caso, suicídio, que como eu já citei no dado estatístico, ele tem sido lidado como uma epidemiologia. No mundo, ocorre um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, perdemos quase 6% da população para o suicídio, a população brasileira. No caso, é a cada 46 minutos uma pessoa no Brasil se suicida, segundo o Ministério da Saúde, com idade entre 10 a 29 anos. Assim, aqui pretende-se abordar, no contexto de reverberação no ambiente e vínculos interpessoais, medidas que não prolonguem o percurso estimado perante a face da perda ao luto. É importante um acesso a uma forma menos dolorosa que ajude a não acontecer efeitos de contágio na comunidade. Os pontos encontrados na literatura, na pós-venção, eles se referem ao risco de desenvolvimento de luto patológico, doenças físicas, mentais e comportamentos suicidas dentro do contexto de grupos que passaram por um episódio suicida. Bem, no, no que a gente viu na revisão de literatura, aborda muito mais o contexto o geral, em questão do protocolo do suicídio, a prevenção, o que acontece durante e o que acontece depois. O foco na pós-venção é difícil de se ver na revisão de literatura que a gente viu, e então a gente torna um fator importante que, que seja feito primeiro o ensaio para em si a gente conseguir fazer um, um protocolo futuro. Então, nessa questão em que eu tratei sobre o episódio de suicídio haver um contágio, que a gente chama de efeito cluster, ele se refere a suicídios escalonados por algum tipo de culpabilização, frustrações no momentos difíceis de se viver após o suicídio de alguém que a gente conhecia, alguém que a gente tinha algum tipo de vínculo. Então, diante do exposto, evidencia-se a necessidade da criação de um protocolo de pós-venção adequado a essa realidade do ambiente de ensino, assim contribuindo para a redução do efeito de contágio. Então, aqui
Prevê-se, após o ensaio, a construção de um protocolo de intervenção para a pós-venção de casos de suicídio. E a gente quer aplicar no contexto da Universidade Federal do Pará. Além de mim, estão envolvidos no projeto a Larissa, o Matheus, a Andy, o Luan, o professor Sebastião, o Alessandro, a Janaína e a professora Aline. Alguns estão aqui com a gente e essas são algumas das referências em que a gente tem e eu gostaria de agradecer pela oportunidade.